Aleluia, glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus, aleluia. Consegui entrar aqui então, aleluia, para mais um dia do nosso desafio 142 dias. Estava aqui num período de oração com o pessoal do desafio de oração, estávamos clamando aí pela nossa nação, pelo Brasil. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. E agora estou aqui no desafio 142 dias, hoje dia 132, faltam 10 dias para a gente completar a Bíblia toda em 142 dias, aleluia, louvado seja Deus, essa jornada desafiadora, mas apaixonante pela palavra do Senhor, encontrando tesouros diariamente aí para as nossas vidas, porque a palavra é rica desses tesouros. Glória a Deus por isso. Aleluia. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho, que é fogo, que é martelo que esmiuça a penha, que é a água que nos limpa, nos purifica, que é o alimento que sai da tua boca, a palavra viva que nos alimenta, que nos preenche. Obrigado, Senhor Deus, por permitir que essa palavra chegue até nós, traduzida, e possamos ler, e possamos meditar nela, e possamos, Senhor Deus, nos dedicar a ela. Obrigado, Senhor, por esses 15 anos onde estamos desafiando a nossa geração a ler a Bíblia toda, não apenas ler a Bíblia aleatoriamente, mas ler a Bíblia toda, a ler tudo aquilo que o Senhor deixou registrado nesses 1189 capítulos, que cada um deles tem um propósito, Senhor, e nós te agradecemos, Pai, porque nesses anos, Pai, centenas de pessoas têm sido levadas a gastar mais tempo com a Tua Palavra, a ter mais compromisso com o Senhor e com a Tua Palavra, Deus, através dessa missão que o Senhor nos chamou a fazer, Deus. Obrigado por esses mais de 600 que já se inscreveram para o desafio 42 dias, que a gente começa no dia 1º de janeiro. Obrigado, Senhor Deus, por esses que estão aqui no desafio 142 dias, completando essa jornada nesses últimos 10 dias que faltam, Deus. Obrigado, Senhor, que seja um tempo precioso de encontrarmos tesouros agora, Senhor, nessa reta final, Pai, que o Senhor possa abrir, Deus, mais uma vez eu te peço por isso, como pedi ao longo de toda essa jornada. Abra os nossos olhos para que a gente possa enxergar as maravilhas da Tua palavra, as maravilhas da Tua lei, as maravilhas do Evangelho, as maravilhas, Senhor Deus, das cartas, as maravilhas, Senhor Deus, do Novo Testamento agora que estamos lendo, as maravilhas do Senhor, que possamos encontrá-los, esses tesouros que possamos encontrar na Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. 2 Coríntios, então, capítulo 4, vamos dar continuidade aqui à nossa leitura. Aleluia, glória a Deus, amém, irmã Esté, obrigado aí pela sua vida firme aí conosco, né, aqui ao longo dessa jornada e sempre com suas palavras aí de carinho, obrigado. 2 Coríntios capítulo 4, pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas secretas por vergonha, não agimos com engano, não falsificamos a palavra de Deus, antes recomendamo-nos à consciência de todos os homens na presença de Deus pela manifestação da verdade. Se, porém, o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós.
Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundantes as ações de graça para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Portanto, nós não fixamos o olhar nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. 2 Coríntios, capítulo 5. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, mas eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Porque, estando vestidos, não seremos achados nus, pois também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor. Andamos por fé e não por vista. Temos, porém, confiança, preferindo deixar este corpo e habitar com o Senhor, pelo que muitos desejamos ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Assim que, conhecendo o temor do Senhor, tentamos persuadir os homens. O que somos é manifesto a Deus, e espero que nas vossas consciências seja também manifesto. Não nos recomendamos outra vez a vós, mas damo-vos oportunidade de vos gloriardes por vossa causa, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência, e não no coração. Se enlouquecemos, é para Deus. Se conservamos o juízo, é para vós. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne. Contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a mensagem da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus.
Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 6. E nós, cooperando com ele, também vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, pois ele diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Digo-te, agora é o tempo aceitável, agora é o dia da salvação. Não damos nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, recomendamo-nos em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por má fama e por boa fama, como enganadores, porém verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, como morrendo, porém vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, porém sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Ó Coríntios, a vossa boca está aberta para vós, o nosso coração está aberto. A nossa boca, 11, verso 11, repetindo. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está aberto. Não estamos retirando o nosso afeto de vós, mas vós estáis retirando o vosso afeto de nós. Ora, em recompensa disto, falo como a filhos, abri também o vosso coração. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Pois vós sois santuário do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. É o lugar que o Senhor nos colocou, o lugar de filhos e filhas. Ele é o nosso Pai. 2 Coríntios capítulo 7. Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus. Então Paulo lembra que nós temos promessas, que somos filhos, que somos aceitos, que Jesus se entregou, aquele que não conheceu pecado, se fez pecado para que fôssemos feitos justiça de Deus. E aí no 7 ele vem nos convidando então a nos purificar de toda impureza, tanto da carne como do espírito, a nos aperfeiçoar, a nos santificarmos. Então esse é o convite aqui do Senhor através do apóstolo Paulo para nós. Recebei-nos em vosso coração, a ninguém prejudicamos, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não digo isso para a vossa condenação, já antes tinha dito que estais em nosso coração para juntos morrermos e vivermos. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande o meu orgulho a respeito de vós. Estou cheio de consolação, transbordo de alegria em todas as nossas tribulações. Pois mesmo quando chegamos à Macedônia, o nosso corpo não teve descanso algum, mas em tudo fomos atribulados, por fora combates, por dentro temores. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a vinda de Tito.
e não somente com a vinda dele, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Ainda que vos tenha entristecido com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos entristeceu, ainda que por pouco tempo. Então, Paulo pede perdão aqui, né? De alguma forma, né? Ele diz, não pede perdão, mas ele diz que por um momento ele se arrependeu, né, da carta dura que ele escreveu, a primeira carta. Verso 9: Agora, porém, me alegro, não porque fostes entristecidos, mas porque fostes entristecidos para o arrependimento, pois fostes entristecidos segundo Deus, de maneira que, por nós, não fostes prejudicados em coisa alguma. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o que não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então essa é uma sentença importante aqui do apóstolo Paulo, uma observação importante de dizer que a tristeza que Deus dá, Deus também dá tristeza, Ele também nos faz ali, nos permite nos entristecermos com algumas situações, mas uma tristeza que ela gera arrependimento, para a salvação, e não essa tristeza do mundo que opera a morte. Então a tristeza, segundo Deus, é apenas para nos levar para o arrependimento. Verso 11: Quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, que segundo Deus fostes entristecidos. Repetindo 11: Quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, que segundo Deus fostes entristecidos? Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança. Em tudo provastes estar inocentes neste assunto. Portanto, ainda que vos tenha escrito, não foi por causa do que cometeu o erro, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus. Por isso fomos consolados pela vossa consolação, e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito recebeu alívio por todos vós. Se em alguma coisa me gloriei de vós, para com ele não fique envergonhado. Pelo contrário, como em tudo vos falamos com verdade, também a nossa glória para com Tito se achou verdadeira, e o seu afeto para convosco é mais abundante, lembrando-se da obediência de todos vós e de como o recebeste com temor e tremor. Regozijo-me de em tudo poder confiar em vós. 2 Coríntios capítulo 8. E agora, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e a sua profunda pobreza transbordou em riquezas da sua generosidade. Pois segundo as suas posses, o que eu mesmo testifico, e ainda acima delas, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos o privilégio de participarem deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiro ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. De maneira que exortamos Tito que, como começou, assim também acabe esta graça entre vós. Portanto, assim como em tudo tendes abundância, em fé, em palavra, em conhecimento, em todo zelo, e no nosso amor para conosco, no vosso amor para conosco, assim também sobressair nesta graça. Não digo isso como quem manda, mas para provar, pelo zelo dos outros, a sinceridade do vosso amor. Pois já conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos.
e aqui dou o meu parecer sobre o que vos convém. No ano passado fostes os primeiros não só a dar, mas também a querer dar. Agora, porém, completai a obra, para que assim como houve prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Pois se há prontidão de vontade, será aceito segundo o que qualquer um tem, e não segundo o que não tem. Não digo isso para que os outros tenham alívio e vós aperto, mas para igualdade. Neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta, e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e nada faltou ao que pouco colheu. Então aqui ele está falando no contexto aqui, né, de finanças, inclusive, né, das suas doações, das suas ajudas, né, da igreja, né, ajudando aos mais necessitados, e como o Senhor supre, o provedor que Ele supre a todos. E ele fala aqui então que Jesus se fez pobre para que fôssemos ricos e nos enriquecesse para que a gente, né, pudesse abençoar mais a vida dos outros. 8:16, 2 Coríntios 8:16. Dou graças a Deus que pôs a mesma solicitude a mesma solicitude por vós no coração de Tito, pois ele aceitou a nossa exortação e mais ainda, sendo muito zeloso, partiu voluntariamente para vós. E com ele enviamos o irmão cujo louvor no evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isso, mas foi também escolhido pelas igrejas para ser nosso companheiro de viagem no desempenho desta graça que por nós é ministrada para a glória do Senhor e para provar a nossa boa vontade. Queremos evitar que alguém nos censure por esta abundância que por nós é ministrada, pois zelamos pelo que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Com eles enviamos outro nosso irmão, o qual muitas vezes e em muitas coisas já experimentamos ser zeloso, e agora muito mais zeloso ainda pela muita confiança que em vós tem. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a vossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. Portanto, mostrai para com eles, perante as igrejas, a prova do vosso amor e da nossa glória a vosso respeito. 2 Coríntios capítulo 9. Ora, quanto à assistência que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, pois bem sei a vossa prontidão, pela qual me orgulho de vós para com os macedônios, dizendo-lhes que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Contudo, enviei esses irmãos para que a vossa glória, a vosso respeito, não seja vã nesta parte, mas para que, como já disse, possais estar prontos. Pois se acaso os macedônios vieram comigo e vos acharem despreparados, nós nos envergonharemos, para não dizer vós, deste firme fundamento da glória. Portanto, julguei necessário exortar a estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem antecipadamente a vossa contribuição, já antes anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza, né? Então é importante que a nossa contribuição ela seja uma expressão de generosidade e não de avareza. E digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra.
Em nome de Jesus, que assim seja nas nossas vidas, que a gente possa ter sempre em tudo toda a suficiência para abundarmos em toda boa obra. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para o alimento, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Então esse versículo aqui é tão pontual, né? Ele mostra isso sobre o poder da semeadura, né? Mas que é o Senhor quem dá a semente, é o próprio Deus quem nos dá a semente, né? Nós plantamos a semente para uma colheita que Deus vai nos dar, mas é o Senhor também quem nos dá a semente. Ele dá a semente ao que semeia e dá pão para o alimento. E Ele também multiplica a nossa sementeira, que tenhamos a nossa sementeira multiplicada, que o Senhor nos dê cada vez mais sementes para continuarmos plantando e colhendo mais e tendo sempre em tudo, em ampla suficiência, possamos abundar em toda boa obra, como diz aqui. Verso 11: em tudo sereis enriquecidos para toda a generosidade, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. A ministração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas graças. Então Paulo está dizendo que quando a gente oferta, quando a gente entrega, isso não só supre as necessidades das pessoas, as necessidades da igreja, mas também transborda em muitas graças que se dão a Deus, porque todas as vezes que nós abençoamos a vida de alguém que o Senhor nos permitiu abençoar, nos deu para a gente abençoar, a gente está gerando algum tipo de gratidão ao Senhor ali na vida dessa pessoa. Visto que essa ministração, verso 13, visto que esta ministração prova que sois obedientes e seguis o evangelho de Cristo, eles louvarão a Deus e também louvarão a Deus pela liberalidade das vossas contribuições para com eles e para com todos, e orarão com grande afeto por vós, por causa da excelente graça que Deus vos deu. Graças a Deus pelo seu dom indescritível. 2 Coríntios capítulo 10. Ora, eu mesmo, Paulo, rogo-vos pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado, rogo-vos que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Pois, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Repetindo, verso 4. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Derrubamos raciocínio e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E estaremos prontos para punir toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Olhais para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isso consigo, que assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Pois ainda que eu me glorie um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei, para que não pereça como se quisera intimidar-vos, não pareça. Verso 9, para que não pareça como se quisera intimidar-vos por cartas. Pois as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal é fraca e a palavra desprezível, né? Se estavam falando isso do apóstolo Paulo, né? Olha o que estavam dizendo do apóstolo Paulo, né? Estavam dizendo que as suas cartas, elas eram graves e fortes, mas que presencialmente era fraco, né? A sua palavra era fraca e desprezível.
Então estavam falando isso de Paulo, que nas cartas ele era forte, mas que quando ele estava presencialmente, ele não era isso tudo não. Então eles diziam isso aqui a respeito dele. Saiba o tal que quais somos no falar por cartas, estando ausentes, tais seremos, no fazer estamos presentes. Ele promete então que agora ele vai ser presente como nas cartas ele vai ser, Verso 12, não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Nós, porém, não nos gloriaremos além da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. Não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. Nem nos gloriando além da medida nos trabalhos alheios, temos esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa medida, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós e não em campo de outrem, a fim de não nos gloriarmos no que já estava preparado. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Jeremias tinha dito isso, Quem se gloriar, glorie-se nisso, em conhecer-me, e saber que eu sou Deus. Então o Senhor falou isso através de Jeremias e aqui Paulo faz esse convite. Aquele, porém, que se glorie, glorie-se no Senhor, pois não é aprovado a quem a si mesmo se louva. Pois não é, repetindo, verso 18, pois não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Então aí Paulo faz esse convite, a pessoas para que a gente não fique se louvando, se engrandecendo, mas que deixe que o Senhor faça isso. Capítulo 11. Quem dera me suportasseis um pouco na minha insensatez, sim, suportai-me ainda. Estou zeloso de vós com zelo de Deus, tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Temo, porém, que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompida a vossa mente e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Pois se alguém vos pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, de boa mente o suportais. Penso, porém, que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não o sou, contudo, no conhecimento. Já em tudo temos provado isso totalmente entre vós. Pequei, humilhando-me, para que vós fosseis exaltado, visto que de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. É uma pergunta, repetindo a pergunta, verso 7. Pequei, humilhando-me, para que vós fosseis exaltados, visto que de graça vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas para vos servir, recebendo delas salário, e quando estava presente convosco, se tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Pois os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, em tudo me guardei de vós ser pesado, de vos ser, de vos. Em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será tirada nas regiões da Acaia. Por quê? Porque não vos amo. Por quê? Repetindo 11. Por quê? Porque não vos amo? Deus o sabe. O que faço, porém, isso farei para não dar oportunidade aos que a buscam, a fim de que, naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo, e não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz.
Não é muito, pois, que os seus ministros se transformem em ministros da justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Então, assim como Satanás se transforma em anjo de luz, pode se transformar em um anjo de luz, os seus ministros também podem parecer ministros da justiça, mas o fim deles será conforme as suas obras. Verso 16. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. Posto que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos. Com efeito, suportai até aquele que vos escraviza, ou vos devora, ou vos engana, ou vos trata com desprezo, ou vos fere no rosto. Envergonhado o digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Eu ainda mais. Falo como fora de mim. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Aqui Paulo agora começa uma lista daquilo que ele sofreu por amor a Cristo, apresentando as suas credenciais, já que ele estava sendo questionado ali, Então ele fala aqui que ele vai agir de forma insensata até, mas que ele vai se gloriar um pouco, vai mostrar quem ele era. E aqui ele vem com uma lista do que ele sofreu, padeceu por causa do evangelho. Voltando, 24. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um. Se você viu o filme do Mel Gibson, eu sempre falo isso, e você viu ali o que era o açoitamento, de acordo com os relatos históricos, do que era ser açoitado dentro desse contexto aqui do Império Romano. Você vai ver o quanto que o açoite era uma surra de rasgar, de machucar muito, muito mesmo. E Paulo não foi açoitado uma vez só, não. Ele recebeu pelo menos 5 vezes esses açoites. O texto diz aqui, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. 3 vezes fui, aí ele continua, 25. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me queime por dentro? Se é preciso gloriar-me, que seja no que diz respeito à minha fraqueza. Se é preciso gloriar-me, que seja... Aí eu repeti, o 30. Se é preciso gloriar-me, que seja no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sob o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos, para me prenderem. Mas por uma janela da muralha desceram-me num grande cesto, e assim escapei das suas mãos. Então Paulo vem com todo o seu relatório aqui, com todo o seu currículo, do quanto ele padeceu e sofreu para estar nesse lugar que ele está aqui em relação à igreja. Mas tudo que ele passou por naufrágio, foi açoitado várias vezes, foi apedrejado, passou dias sem dormir, vigílias, passou tempo sem comer. Então você vê o apóstolo Paulo falando tudo aquilo que ele veio sofrendo por causa
do Evangelho por causa de Jesus. 2 Coríntios capítulo 12. É necessário gloriar-me, embora isso não adianta nada. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, as quais não é lícito ao homem falar. De um assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Ainda que me gloriasse, não seria insensato, porque estaria dizendo a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém pense de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que não me exaltasse. Pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. 3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim. Ele, porém, me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, pois quando estou fraco, então é que sou forte. Quando estou fraco, então é que sou forte. Então o apóstolo Paulo fala aqui daquilo que entende-se que ele estava falando dele quando disse que conhece um homem que foi até o terceiro céu. E aí ele fala que por causa do nível de revelação que foi dado a ele, foi dado também um espinho na carne para esbofeteá-lo todos os dias, para que ele não se esquecesse de quem ele era. Ele pediu ao Senhor que removesse, mas o Senhor disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa aí na sua fraqueza. O Senhor está dizendo aqui, através do apóstolo Paulo. Fui insensato em gloriar-me, mas vós me constrangestes. Eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência por sinais, prodígios e milagres. Em que tendes vós sido uma pergunta. Em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo não vos fui pesado? Perdoai-me esta injustiça. Agora olha essa fala do apóstolo Paulo aqui. Agora estou pronto para ir visitar-vos pela terceira vez, e não vos serei pesado, porque não busco o que é vosso, mas sim a vós. Afinal de contas, não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pela vossa alma, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Olha só essa fala do apóstolo Paulo. Os coríntios estavam falando mal dele, e aí o apóstolo Paulo diz assim: eu estou pronto para visitar vocês pela terceira vez, mas eu não vou ser pesado para vocês, porque a conversa que estava acontecendo aqui nos bastidores, é que eles estavam falando que o apóstolo Paulo estava se aproveitando para ir pregar, para poder comer às custas deles, para ser pesado a eles. E aí Paulo está dizendo: olha, eu estou indo ter com vocês pela terceira vez, eu vou visitar vocês de novo. E não se preocupem, porque eu não estou buscando o que vocês têm, eu estou buscando vocês. Vocês são mais importantes do que aquilo que vocês têm. E aí ele fala isso aqui. E aí ele completa no verso 15, essa fala do apóstolo Paulo sempre me confronta tanto. Mostra esse coração dele em relação àquelas pessoas que estavam falando mal dele, gente. Ele escreve assim no verso 15: eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pela vossa alma,
ainda que amando-vos cada vez mais, eu seja menos amado. Ele está dizendo, não tem problema, eu vou amar vocês, mesmo que vocês não me amem, não retribuam, me amem menos, continue falando mal de mim, igual eles estavam. Eu quero dizer que eu vou amar vocês. Isso é muito forte, esse coração do apóstolo Paulo. Qualquer um aqui no lugar do apóstolo Paulo, qualquer outro poderia dizer que esse povo se exploda, eu vou lá visitar eles de novo, mas rapaz, não quer saber, e tal. Não, ele simplesmente estava disposto a ir visitá-los de novo e escreveu essa segunda carta, dizendo para eles que ele estava disposto a amá-los ainda que ele fosse menos amado. Uau! Verso 16, seja porém como for, eu não vos fui pesado, contudo, sendo astuto, vos prendi com fraude. Aproveitei-me de vós por intermédio de algum daqueles que vos enviei? É uma pergunta, Roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Aproveitou-se Tito de vós? Acaso não andamos no mesmo espírito? Não seguimos as mesmas pisadas? Pensais que nos estamos desculpando convosco? Falamos em Cristo perante Deus, e tudo isso, ó amados, para a vossa edificação. Pois receio que quando chegar, não vos ache como eu vos quero, e eu seja achado de vós, como não me quereis. Que de alguma maneira haja contendas, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos. Receio que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu chore por muitos daqueles que antes pecaram e não se arrependeram, da impureza, da prostituição e da libertinagem que praticaram. Então, Paulo expressando sempre esse amor aí para com esse povo difícil que era o povo de Corinto. Capítulo 13, último de 2 Coríntios. 2 Coríntios 13. É esta a terceira visita que vos faço. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Já anteriormente o disse, e segunda vez o digo, como quando estava presente. Agora, estando ausente, o digo aos que antes pecaram, e a todos os mais que, se outra vez for, não os pouparei, visto que buscais uma prova de que Cristo fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes poderoso entre vós. Ainda que tenha sido crucificado por fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Espero, porém, que entendereis que nós não somos reprovados. Ora, rogamos a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. Pois nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Regozijamo-nos de estar fracos, quando vós estáis fortes, e nossa oração é para o vosso aperfeiçoamento. Portanto, escrevo essas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Quanto ao mais, irmãos, a Deus, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo, todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. E aqui então terminamos dia 17/12. Terminamos a segunda carta aos Coríntios. E aí vamos ler Romanos agora.
Então hoje nós vamos ler o primeiro capítulo de Romanos, começando então essa outra carta tão especial, tão importante. Nós tivemos um desafio que a gente lia a carta de Romanos inteira, todos os dias, durante 22 dias, e junto também Hebreus. Era Hebreus e Romanos, encucando graça. Nós lemos o livro todo de Hebreus e o livro todo de Romanos, a carta inteira de Romanos, a carta inteira aos Hebreus, a cada dia. Então, líamos num dia a carta inteira de Romanos, a carta toda de Hebreus. No outro dia, de novo, a carta de Romanos, a de Hebreus. No outro dia, todo Hebreus, todo Romanos, a carta inteira, com todos os capítulos. Durante 22 dias a gente fez isso num desafio que a gente teve, chamado Encucando Graça. Porque Romanos, assim como Hebreus, enfatiza essa graça que nos alcançou. Nós que não éramos povo, nós que não éramos descendência de Abraão, fomos alcançados aí, gentios que foram convertidos, que entregaram a vida para Jesus. Glória a Deus. A epístola aos Romanos foi escrita em Corinto durante a terceira visita do apóstolo Paulo a esta cidade. Ele fez jus à primazia que recebe entre as epístolas. A carta faz jus à primazia que recebe entre as epístolas, pois no Novo Testamento é a exposição mais completa das verdades centrais do cristianismo. Então, essa graça que eu falei, encucando graça, a gente vê essas verdades mais centrais aqui do cristianismo, como o comentário da Scofield fala aqui, que ela traz essas verdades. A epístola surgiu por causa da intenção de Paulo de visitar os cristãos romanos e de seu desejo de comunicar-lhes as grandezas doutrinárias da graça que lhe haviam sido reveladas. O tema da epístola é o Evangelho de Deus. Essa é a mais ampla designação possível do conjunto de verdades sobre a redenção. Diz respeito a todo mundo, porque não há acepção de pessoas para com aquele que é o Deus dos judeus e também dos gentios. Por conseguinte, toda a humanidade está debaixo do juízo. A justificação é suficiente para a necessidade do homem e recebida somente pela fé. Romanos expõe a divina provisão da graça de Deus, pela qual ele pôde declarar justos os pecadores mediante a obra propiciatória de seu Filho justo. Apresenta também a natureza da nova vida que todas as pessoas justificadas podem desfrutar pelo poder do Espírito Santo que nelas habita. A seguir, essa epístola revela a sabedoria soberana de Deus e a sua graça ao levar a cabo seu propósito, apesar da infidelidade de Israel. Culmina impondo a todos os cristãos, como beneficiários da compaixão de Deus, a obrigação de viver uma vida de serviço consagrado. A expressão-chave do livro é a justiça de Deus. Romanos capítulo 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, e foi declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios, entre os quais sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para ser santos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por meio de Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha,
de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Desejo ver-vos para vos compartilhar algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Isto é, para que convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para colher entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. De sorte que, quando está em mim, estou pronto para vos anunciar o evangelho, também a vós que estáis em Roma. Não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Pois nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. E você sabe que essa foi a fala que mudou a vida de Lutero, né? Que era um monge ali dentro da Igreja Católica, e quando ele se deparou com essa frase, o justo viverá pela fé, ele entendeu que não havia justificação por outro meio senão pela fé. Então todo aquele ritual que a igreja, a religião praticava para fazer as pessoas justas, inclusive o pagamento de indulgências, né, ali naquele contexto, para justificar as pessoas, ele entendeu que nada disso podia ser feito, que a justificação é somente pela fé em Cristo Jesus. Não há nada que a gente possa fazer além de crer para que sejamos justificados. A justiça é pela fé. O justo viverá pela fé. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Visto que o que de Deus se pôde conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e sua divindade se estendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Pois tendo conhecido a Deus, não o glorificaram, como Deus nem lhe deram graças. Verso 21, repetindo. Pois tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, seus raciocínios se tornaram fúteis e seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Pelo que Deus os entregou às concupiscências de seu coração, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, Paulo vai falar aqui sobre como ele constatava, né? Ele percebia ao seu redor as pessoas trocando a glória de Deus pela glória dos homens. Então, quando é que as pessoas mudam a verdade e elas honram e servem a criatura em lugar do Criador? Quando elas fazem isso consigo mesmo, quando elas estão dizendo sim aos seus prazeres e desejos de forma desenfreada, elas estão honrando mais a si mesmas, mais a criatura do que ao Criador. Então, aqui o apóstolo Paulo está se posicionando sobre isso. Pelo que Deus os abandonou às paixões vergonhosas, até as suas mulheres mudaram suas relações sexuais por outras,
contrárias à natureza. Semelhantemente, também os homens deixaram as relações sexuais naturais com as mulheres, inflamaram-se em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo atos indecentes e recebendo em si mesmos a penalidade merecida pelo seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, ele os entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas que não deviam. Estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. São murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. São nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Embora tenham conhecimento da justiça de Deus, que são dignos de morte, o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Então aqui a gente entende que não é só sobre evitar essas coisas que ele está dizendo aqui, que aquele contexto ali, aqueles homens viviam, aquelas mulheres viviam, mas não é só sobre, aqui como ele diz, não é só sobre fazer e praticar essas coisas, mas também sobre aprovar. Ele está dizendo que eles não só faziam, mas também aprovavam aqueles que praticavam essas coisas. Então nós não podemos nem praticá-las e nem aprová-las. E aqui o apóstolo Paulo fala sobre isso, depois de mostrar como esses haviam negado a Deus, honrando mais a si mesmo, a criatura, do que ao Criador. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e nos mantenha nesse lugar de fugir de todas essas coisas e nos firmarmos em Deus para dar a Ele a devida glória e não a glória aos nossos desejos, ao nosso corpo, à nossa vontade, às nossas paixões, aos nossos ímpetos. Não, é a glória a Deus, é do jeito de Deus e é para a glória de Deus. Amém? Então hoje nós vamos até aqui, lemos Romanos capítulo 1 e amanhã nós voltamos em Romanos 2, em nome de Jesus, dia 17/12/2024. 132 dias completos do nosso desafio, 142 dias. Faltam 10 dias para a gente concluir a Bíblia toda, e aí nós começamos dia 1º de janeiro, o desafio 42 dias para lermos a Bíblia toda em 42 dias, também de forma online, pelo Zoom, com transmissão no YouTube. Nós vamos juntos aí lermos a Bíblia toda nos primeiros 42 dias do ano. Deus abençoe você, um ótimo dia em nome de Jesus Cristo, e que amanhã a gente possa voltar aqui no nosso horário, em nome de Jesus, 5h42 da manhã, dando continuidade ao desafio 142 dias. Deus abençoe, um ótimo dia para você, em nome de Jesus. Amém e amém.